Fala pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Hoje eu quero mostrar para vocês como que funciona o sistema deste jogo, digamos assim, de cartas que se chama Dungeon Cards. Esse sistema ele é usado para você poder gerar masmorras, né, ou dungeons para o seu jogo de RPG. E meu amigo aí, Frank Melo, ele me pediu para dar um help para ele aí, questão de como jogar, né, como usar esse sistema, porque as regras originais, elas são um pouco confusas e o criador desse jogo, ele até grava um vídeo explicando como que você deve usar as cartas, mas por conta de sotaque e a maneira como ele explica não fica tão claro. Então, como ele teve essa dificuldade, ele me pediu um help e eu decidi então gravar esse vídeo para esclarecer melhor como que funciona esse jogo. E inclusive o Frank Melo está trabalhando aí numa tradução, né, das regras oficiais, que são essas regras que estão em inglês, ok? E aí eu vou gravar esse tutorial em 2 vídeos. O primeiro deles eu vou explicar todas as regras, como que monta a sua masmorra usando essas cartas, e no segundo eu vou, além de gerar uma masmorra aqui com vocês, eu vou também fazer o desenho dessa masmorra usando o Photoshop, apenas para poder concluir, né, essa ferramenta, apenas para mostrar como que ficou o seu dungeon no final das contas. Porque este jogo, ou esta ferramenta, né, ela serve para ser usada tanto no decorrer de uma sessão de RPG, quanto numa fase de planejamento. Se você, por exemplo, é um mestre e quer gerar uma dungeon para os seus jogadores, você pode usar essa ferramenta, que é o Dungeon Cards, e fazer um planejamento, gerar uma masmorra aleatória e depois jogar com seus jogadores. Ok? Então vamos lá. Antes de começar o vídeo explicando as regras, não deixe de clicar aí no gostei, né? Deixa o seu like e compartilhe os vídeos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, não perca tempo, porque eu ainda vou fazer muitos vídeos de desenho e também jogando RPG, principalmente solo, ok? Então vamos lá. Olha, no início aqui ele explica que são 52 cartas. Eu coloquei as cartas em aqueles sleeves, né? Aqueles protetores de cartas de Magic mesmo, porque ele tem o tamanho da carta, é o tamanho padrão de uma carta de Magic, Pokémon TCG, né? E aí, como me faltavam sleeves, então acabou misturando aí as cores preto e azul, era o que eu tinha, ok? E 2 cartas desse baralho, das 52, 2 ficaram de fora justamente porque eu não tinha sleeves mais. Mas não vai faltar, não vai fazer falta para mim, ok? Então são 52 cartas e você tem 4 cartas, são essas 4 cartas de escadarias. Então elas têm aqui o nome aqui, ó, Straight Stairway, tem Spiral Stairway, que é escadaria em espiral, ok? E 3 cartas de objetivos. Que cartas são essas? Quando você joga um RPG, você vai explorar uma dungeon, você tem um objetivo ali. Pode ser recuperar um item ou derrotar um vilão ou alguma coisa assim. Então, esse jogo, essa ferramenta, ela também te dá condições de determinar em qual sala
em qual parte da masmorra aquele objetivo principal vai ocorrer. E aí ele tem 3 opções: objetivo primário, objetivo secundário e objetivo terciário. Beleza? Você não é obrigado a usar todos os 3, você pode usar apenas o objetivo primário se quiser, ok? Então, essas 7 cartas, 4 de escadas e 3 de objetivos, você deve separar do restante do baralho, ok? Daí, a primeira coisa a se fazer é embaralhar, obviamente. Então você embaralha as cartas. Feito isso, você vai sacar 15 cartas desse baralho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Se você usar mais cartas, significa que a sua masmorra vai ser maior. O padrão para esse jogo, ou para essa ferramenta, né, ele recomenda apenas 15 cartas. Beleza? Bom, feito isso, pessoal, o que vai acontecer? A gente vai sacar 5 cartas do topo do baralho. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos deixar o baralho aqui. Aí, essa parte você tem 2 formas de fazer. Ou você escolhe uma carta aleatoriamente, ou você analisa todas as suas cartas e escolhe uma para você poder substituir com uma carta de objetivo. Então, veja só. Se você acha que um objetivo, que é, por exemplo, derrotar um vilão, seria mais interessante que ocorresse dentro de uma sala, né? Por exemplo, essa aqui é uma sala média, né? De tamanho médio. Você acha que é interessante que esse objetivo final se passe, né? Aconteça dentro de uma sala como essa? Então você vai escolher uma carta que você acha melhor e vai substituir pela carta de objetivo, ok? Senão você vai na sorte mesmo. Se você não liga para o lugar onde vai ser encontrado o objetivo final, então você escolhe aleatoriamente. Eu vou escolher essa carta aqui. Aí essa carta, que é uma interseção, ok? Eu vou substituir pela carta de objetivo primário. Essa carta, ela não é descartada, ela só é deixada aqui de lado. Você vai precisar dessa carta depois. Então eu vou pegar ela, colocar no meio dessas 5 cartas e embaralhar. Essas 5 cartas, elas vão retornar para dentro aqui, ó, na parte de baixo. Beleza. E aí, se você quer adicionar mais objetivos, você vai repetir o processo, vai colocar, você vai sacar 5 cartas e vai fazer o mesmo processo, substituir uma carta pela carta secundária, depois pela carta terciária. Só que esse processo de colocar mais cartas de objetivo, você tem que fazer, você tem que separar os montes de 5 cartas, fazer essa substituição e só depois você volta com o baralho aqui. Como eu vou explicar nesse exemplo somente com um objetivo, então eu já coloquei as cartas de volta e não vou usar mais as cartas de objetivo, ok? Só uma coisa que eu esqueci de falar: as cartas que eu não usei no início, elas são descartadas, então essas aqui eu não vou usar mais, ok? Então, depois que eu tenho as 15 cartas, eu vou pegar uma carta de escadaria qualquer, por exemplo, essa aqui é uma carta de escada no sentido reto, né? Vou cortar meu baralho, vou cortar meu baralho e inserir essa carta lá, no meio do baralho, ok? E depois eu vou pegar uma segunda carta de escada
e vou colocar ela no topo. Ela vai ser a primeira carta, ok? Então é o seguinte, pessoal, esse é o processo de montagem da sua dungeon, né? O baralho da dungeon, ok? Se você quer colocar mais escadas, você pode colocar até 3 escadas, porque, por exemplo, aqui sobraram mais 2, né? O que significa essas escadas? No momento que você encontrar essas escadas, se os personagens, os heróis subirem ou descerem por ela, aí você começa uma nova dungeon, você começa uma nova distribuição de cartas de masmorra, ok? Mas no nosso caso, então, para a gente resumir, eu vou ter uma carta de objetivo apenas e uma carta de escadaria no meio lá da masmorra. A primeira é uma escadaria também, porque é por onde os heróis iniciam a jornada dentro da masmorra, beleza? Então, tudo isso que eu expliquei aqui vem dessa primeira parte de setup aqui da sua masmorra, beleza? O que eu entendi que parte da dificuldade a gente tem para entender essa ferramenta é justamente os tipos de cartas. Na verdade, quando a gente lê isso aqui, a gente a princípio entende que seria uma carta de escada, uma carta de objetivo, mas não é isso. Isso quer dizer o seguinte: cada tipo de carta é como se fosse uma função, é como se fosse função para as cartas, ao invés de tipo, né? Então, por exemplo, em algumas situações, uma carta de sala ela vai se tornar uma terminação ou um encerramento. O que quer dizer isso? É como se fosse uma sala sem saída, ok? Uma sala fechada que não tem portas, não tem saída. Cartas de caminhos, né? Path cards. Essas cartas aqui são cartas de passagem. Mas uma sala, por exemplo, ela pode se tornar uma carta de passagem, dependendo da situação do jogo. Porque às vezes os heróis vão entrar numa sala, essa sala ela não vai ter portas de saída, mas ela vai ter uma saída natural, uma saída comum. Isso pode acontecer, é uma forma de interpretação dessa ferramenta de jogo, ok? Tem a função de ramificação, que eu vou explicar no decorrer também da masmorra, da elaboração da masmorra, e obviamente as cartas de escada, que são as mais simples aqui de entender, ok? O restante das regras eu acho que vai ser mais interessante de explicar na medida que as coisas forem acontecendo, ok? O que eu vou concentrar agora é nessa parte aqui das regras que vem Building the Dungeon, que é como que você de fato constrói a sua dungeon usando as cartas, beleza? Então a gente já fez uma configuração inicial, um setup inicial, e agora a gente vai para essa parte de construindo a masmorra. Eu vou sacando as cartas, vou explicando o que vai acontecendo. E aí você pode acompanhar pelas regras traduzidas mais tarde, você pode acompanhar como que funcionaram essas regras, beleza? Então vamos lá. A primeira carta que eu vou sacar é obviamente a carta de escada, ok? Então eu tenho a primeira carta aqui, Spiral Stairway, beleza? Aí eu vou sacar a segunda carta. Veja bem, essa carta aqui, ela não tem porta e ela não tem porta secreta. Então essa carta é simplesmente uma carta de passagem, ok? Então eu vou continuar a revelar as cartas da masmorra. Quando for desenhar, é só lembrar do detalhe que é um corner, né? Que é um canto. Então é como se viesse um corredor e fizesse uma curva para qualquer um dos lados que você desejar, ok? Então eu coloquei a primeira carta.
Beleza, então eu tenho a primeira carta de canto. Agora eu vou sacar a segunda carta, Straight Passage. Essa carta, ela tem uma saída natural, porque é um corredor, ok? Mas repara que tem uma porta. Toda vez que isso acontece, você tem um caminho, né, que é um Straight Passage, e você tem uma porta, existe uma possibilidade de ramificação, ou seja, a masmorra pode seguir em frente e com a porta ela pode seguir em uma outra direção. Então, depois que eu posiciono essa carta, eu vou só arredar aqui para ter espaço. O jogo diz que eu sou obrigado a fazer uma ramificação. E como que funciona a ramificação? Eu vou separar estas cartas do baralho em dois baralhos diferentes. E eu vou posicionar na direção que eu quero que essa dungeon, né, prossiga. Então, por exemplo, essa Straight Passage eu vou assumir que ela vai em direção retilínea aqui. E a outra porta, ela pode vir para o lado de cá, por exemplo. Então eu vou começar a distribuir as cartas uma a uma e sempre da parte de baixo. Então eu vou colocar uma carta aqui, 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 outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Beleza, ramifiquei. Então eu tenho dois caminhos possíveis aí para minha dungeon, ok? Agora eu escolho em qual caminho que eu quero seguir. Imagina que você está jogando com alguns jogadores. Os jogadores podem decidir, a gente quer ir pela porta ou a gente quer seguir a passagem em frente, né? Mas como eu estou planejando a minha dungeon, então eu vou escolher vir por essa porta. Então eu vou pegar esse baralho e vou começar a revelar as cartas normalmente. Então aqui, ó, existe um Narrow Corner, que seria um canto estreito, né? Então uma carta de passagem, um caminho livre. E aqui, ó, você tem uma carta de Dead End. O Dead End, que é um beco sem saída, me diz o seguinte: daqui para frente não tem mais como os meus heróis seguirem, ok? Aqui o caminho está fechado. O que eu faço com essas cartas? Eu vou pegar essas cartas que sobraram e vou colocar debaixo da outra ramificação que eu tinha. Eu vou colocar aqui por baixo e vou continuar revelando as cartas nessa direção. Tá bom? Então vamos lá. Small Room. Bom, aqui é que começa as interpretações aí do jogo ficaram um pouco mais confusas, mas ainda assim dá para trabalhar direitinho. Eu tô só empilhando um pouco aqui as cartas para ter espaço. Essa carta, ela não tem porta, ok? Opa, tô revelando uma carta que eu não deveria. Essa carta ela não tem porta, só tem a porta secreta. Então, o que acontece? Se você tem uma situação que a sala está fechada, mas você tem cartas ainda para revelar da sua masmorra, então a masmorra não pode acabar aqui. Então ele considera que você tem essa carta se transforma como uma carta de passagem. É aquilo que eu falei. É como se fosse uma área aberta, né, uma sala que não tem portas, mas ela tem uma passagem. Ou, no caso aqui, a regra também permite dizer o seguinte: como ela tem uma porta secreta, que é esse segundo ícone, eu posso interpretar aqui que existe uma porta secreta nessa sala que vai dar continuidade para minha dungeon. Então ele me permite fazer isso. Então eu não vou ramificar, porque na verdade é a única passagem que existe, né? Então vou continuar revelando Dead End. Ok, agora essa carta aqui, olha que interessante. Ela também termina a minha masmorra, mas
novamente, como eu tenho cartas na minha mão para poder sacar, as regras consideram essa carta como inapropriada. Então ela fala o seguinte, que você tem que pegar essa carta e colocar no fundo, ok? Essa carta ela vai aparecer várias vezes e toda vez que ela aparecer você vai colocando no fundo. Então quando sua masmorra acabar, obviamente que ela vai ser a última carta, vai ser o final da sua masmorra, ok? Então vou continuar revelando outro Small Room. Então esse aqui é uma outra sala. Novamente, não tem porta, não tem nada, então eu considero que é uma sala vazia, aberta. E eu posso seguir em frente, como se fosse uma carta de passagem. Eu revelo uma nova. Bom, aí agora, essa carta, ela tem uma porta. Então essa porta vai ser por onde os meus heróis poderão continuar. Então vou colocar ela aqui. Ok? E aí essa porta eu posso abrir ela para cá ou para cá. Eu vou usar esse lado de cá para ter mais espaço. Primary Objective. Então o que acontece? Nesse lugar onde eu revelei a carta, vai estar a missão principal, o objetivo principal. O que eu faço então? Eu descobri que o objetivo principal está nesse lugar. Eu vou descartar essa carta e pegar a carta que eu tinha substituído lá no começo e ela vai ficar aqui. Ok? Essa carta, ela é uma interseção, só que ela não possui portas. Mas a interseção, four-way intersection, ela vai trifurcar, né? Vai ter 3 caminhos para os heróis seguirem. Então, por que ele chama four-way? Porque um caminho é o caminho que dá origem a essa carta, obviamente. Então ela vai para direita, para a esquerda aqui, para cima ou para baixo. O que acontece então? Então vou ramificar a minha masmorra mais uma vez. Ok? Para esses 3 caminhos. Então vou distribuir as cartas em 3 direções. 1, 2. Ele me permite ramificar em diagonal também. Então vou usar esse espaço aqui, ó. Ok? Agora eu vou escolher uma delas para dar continuidade. Então o que nós temos? Uma sala média. Bom, essa sala média ela tem 2 portas, ok? Só que como existem ramificações ativas, você não pode ramificar de novo. Isso faz parte das regras também. Então, nesse caso, você precisa considerar que essa sala não tem porta alguma. Ela é uma sala totalmente fechada. As cartas que sobraram eu vou dividir aqui nas ramificações que sobraram. Então vou colocar no fundo aqui, vou colocar no fundo aqui também. Ok? Então agora tenho 2 ramificações para poder continuar a minha masmorra. Bom, então vamos lá. Então vou pegar aqui essa ramificação, ok? Deixar as regras aqui do lado. Então vou continuar resolvendo minhas cartas. Esta aqui é uma Narrow Dead End. Então um beco sem saída estreito. Ela vai funcionar como realmente um beco sem saída, porque eu ainda tenho uma ramificação, então nada impede que essa carta seja sem saída. Eu vou pegar as cartas que sobraram, vou colocar no fundo e continuar revelando. Agora acabou minha ramificação, ok? Então uma passagem curva vai gerar uma curva. Essa passagem curva
ela tem uma porta, ou seja, eu sou obrigado a fazer uma ramificação. Então vamos dizer que essa curva aponte para o lado que eu estou realmente vendo aqui da figura. Então vou ramificar aqui e a porta que existe nessa passagem vai ramificar para aqui, por exemplo. Então vou dividir em duas pilhas novamente. Vou continuar nesse caminho aqui. Straight passage, ou seja, é uma passagem reta, tem uma ramificação, então não tem problema. E eu tenho um dead end. Então esse dead end ele está ok porque aqui já não há mais saída e eu ainda tenho uma ramificação, então tá tudo ok. Agora eu pego as cartas aqui, baralho que sobrou, só me restam 3 cartas. Eu tenho um medium room. Só que esse medium room, aqui ó, deixa eu mostrar para vocês. Não tem porta, ok? Só tem uma porta secreta. O que a regra me diz? Que esta porta secreta vai funcionar como uma abertura, né, para uma próxima sala ou corredor. Então isso aqui vai fazer com que eu continue a minha masmorra sem problema algum, tá? Só que aqui eu posso definir a direção da porta, onde que a porta está abrindo. Está abrindo para o lado de cá, para o lado de cá ou para o lado de cá. Eu vou abrir desse lado aqui agora que ainda não usei essa parte da mesa. Então eu vou descobrir uma stairway, ou seja, a minha escada para o próximo nível da masmorra é essa daqui, ok? E como ainda tenho cartas, é como se tivesse uma passagem ali, tem uma entrada para uma escada, mas ainda pode ter alguma outra sala antes dos heróis descerem por ela, ok? Então não acabou aqui ainda porque eu tenho uma última carta. Essa carta vai ser uma passagem curva. A passagem curva, como ela é a última carta que eu joguei, não tem porta, não tem nada, ela vai ser um lugar, um caminho morto, igual um dead end. Então seria uma curva que não vai levar a lugar nenhum. Aí os heróis têm que voltar e descer por aquela escada. Beleza? Então pessoal, o jogo ele funciona dessa maneira. E pode parecer um pouco confuso a princípio, mas depois que você entende as regras do jogo, se torna bastante tranquilo, bastante fácil de compreender. O interessante disso aqui é que você, ao elaborar, né, a masmorra, ao revelar suas cartas, você vai desenhando, que é o que eu vou fazer no próximo vídeo. Dessa maneira você vai entendendo como é que a masmorra está se configurando. Só um detalhe que eu não falei, eu falei de tudo menos desses 2 ícones aqui. O que significam esses ícones? Onde tem barril, você pode ter percebido em alguma das cartas, onde tiver barril, quer dizer que naquela sala ou naquele corredor, onde quer que seja, você pode ter algum elemento especial para decorar a sua masmorra. Por exemplo, pode ter um barril ali, uma mesa, uma tapeçaria, uma fonte, qualquer coisa que vá caracterizar aquele ambiente, ok? Então todas as cartas que tem um sinal de barril, você pode colocar algum elemento ali. E a folha, ela significa Dungeon Flora, que seria uma parte da sua masmorra que tem um elemento vegetal que pode cumprir vários propósitos. Por exemplo, você tem passagens secretas na sua masmorra. Onde existe a passagem secreta, né? A gente fez algumas passagens secretas aqui. Onde existe alguma passagem secreta e exista também essa folhinha, você pode interpretar que existe
algumas folhagens encobrindo a passagem secreta, ou pode ser alguma planta medicinal para poder curar os aventureiros, ou você pode, sei lá, colocar plantas venenosas em alguma sala, qualquer tipo de coisa nesse sentido, ok? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse tutorial. Foi um pouco longo, mas eu creio ter sanado todas as dúvidas aí do Frank Mello, ok? Então se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e se inscreva no canal para acompanhar mais vídeos daqui para frente, beleza? É isso aí, galera, vai ter um segundo vídeo ainda, que eu vou fazer mais uma masmorra, ok? Só que agora sem explicar, e eu vou também desenhar um mapa final para vocês poderem ver como que ficou a ilustração, ok? É isso aí, um abraço e até a próxima!